graduação basicamente cobre tudo aquilo que você acaba revendo na Ampec. Ela dá uma base muito boa, principalmente nos 4 primeiros semestres, uma base quantitativa muito boa, uma base analítica muito boa. Então a graduação não peca em nada. No fundo, a Ampec acaba sendo uma grande revisão daquilo que você viu na graduação, com um pouco mais de compromisso, que muitas vezes na graduação você acaba deixando passar porque você tem que entregar um trabalho, porque você quer sair, etc. Eu acho que a graduação aqui no INSPER ela ajudou demais, assim, pelo formato com que ela é feita. Você tem, de fato, uma base quantitativa muito grande, então você tem muito cálculo, muita estatística, e isso foi um diferencial nosso, assim, na prova. Deu para perceber que a gente tinha uma base muito boa disso. Você conseguir fechar toda a graduação em termos de microeconomia, de macroeconomia num só ano, o INSPER ele deu todo o ferramental necessário na graduação e que a gente conseguiu, estudando e se esforçando, fechar nesse último ano para poder ter um bom desempenho. As disciplinas analíticas, assim como as quantitativas, elas ajudam. Obviamente que elas ajudam de uma forma um pouco mais indireta, né? Assim, as disciplinas quantitativas elas estão lá. Você tem uma prova de matemática, você tem uma prova de estatística. Agora, as disciplinas analíticas, eu acho que elas fazem parte da sua formação como economista. E, querendo ou não, a prova avalia a sua formação como economista. Então, elas fazem parte, ainda que de uma forma mais indireta, assim, essa parte analítica. É absolutamente fundamental você conseguir combinar a parte analítica com a quantitativa. Afinal, a formação, a profissão de um economista hoje, ou de um administrador, ela requer isso, requer que você consiga identificar problemas, que você consiga analisar problemas, mas que ao mesmo tempo você consiga quantificar e fornecer soluções para esses problemas. Então eu acho que elas estão muito ligadas assim, em termos de como você forma o profissional ou o pesquisador que você vai ser no futuro. Muito do estilo da prova da Ampec, apesar dele cobrar uma parte mais quantitativa, exige a sua formação na parte analítica. É um estilo de prova complicado, um estilo de prova verdadeiro e falso, em que você perde um ponto ao errar um ponto, você perde mais um nas demais questões. Então, só a base quantitativa não vai te dar todo o traquejo que você precisa na hora de realizar a prova. E passando de lado da prova, a formação da sua carreira vai depender muito das matérias analíticas que você teve. Que no final das contas você não vai ser simplesmente um matemático ou um engenheiro, você vai ser um economista utilizando alguns dos ferramentais que um engenheiro, que um matemático conhece. Então, no fundo, é essa diferenciação que a gente tem na formação aqui no INSPER. O principal recado é ter um pouco de paciência. Eu acho que todo o tempo gasto em estudo, todo o tempo gasto em dedicação no início da faculdade, ele tem um retorno. É um retorno que demora, é um retorno que muitas vezes não é direto, o que faz muitas pessoas não perceberem ou se aperceberem desse retorno depois do tempo que está trabalhando, seja no mestrado, etc. E eu acho que, acima de tudo, é para aquela pessoa que sentiu no final da faculdade um pouco de vontade, um pouco de interesse ainda por economia, voltar ao básico, voltar a estudar macro, voltar a estudar micro, voltar a estudar estatística, a opção do mestrado é uma opção a ser considerada. São só 2 anos, são 2 anos que você aprende muito, você volta a ter um crescimento muito legal e que muitas vezes essas pessoas, por ânsia, por vontade de começar a trabalhar, por acharem que não vai ter uma grande diferença no futuro, deixam passar essa oportunidade despercebida. Ainda mais com isso oferecendo essa tranquilidade de passar um ano inteiro só se preparando para a Ampec. Sem preocupação com eletiva, sem preocupação com o estágio. A gente, como economista, não precisa do estágio para se formar. O Janete fala muito isso, se vocês vão trabalhar a vida inteira, qual que é a pressa em passar 4 anos estudando? Isso é verdade, não tem a menor dúvida. São perfis diferentes. Se você encaixa nesse perfil, é uma grande bobeira deixar passar essa oportunidade. O meu recado é parecido com o do Felipe, assim, eu acho que quando você começa a fazer a graduação, você sente que não é muito bem aquilo, porque você tem muitas matérias que vão construir o seu ferramental que você vai utilizar depois. Então, esse recado assim, de tenha paciência, que todo o tempo que você vai gastar se desenvolvendo, ele vai ser útil na frente, assim, ele vai te tornar um melhor economista e que é exatamente isso. O INSPER facilita muito, muito a sua entrada num bom programa de mestrado. A graduação aqui é muito boa, o curso preparatório aqui é muito bem feito. Para aqueles que não têm essa vontade assim, de ir para o mercado, é muito legal você considerar o mestrado como uma opção. Ainda que você não saiba o que quer fazer depois, considerar o mestrado pelo menos como uma opção é uma alternativa assim, que tem que passar pela cabeça, acho que de quase todos os alunos.